Oiê! Tem alguém aí? Estou super feliz de ter você comigo em mais um episódio de Fala Sério, Laila. Sim, isso não é um teste, esse podcast está sendo retomado e eu não vou abandonar você dessa vez. Eu sou a Laila Cruz e no episódio de hoje vamos falar, na verdade, é uma pergunta que eu me faço de vez em quando. Ler pra quê? Ou melhor, por que ainda lemos quando tudo ao nosso redor pede por mais imagens, vídeos e 140 caracteres? Tem gente que ama, tem gente que diz que não tem paciência e tem gente que até quer ler mais, porém nunca sabe por onde começar. Então, para responder a pergunta ler pra quê, vou contar como eu comecei a ler, como os livros me marcaram e, claro, dar umas indicações que podem te fazer pegar um livro agora mesmo. Então, bora embarcar nessa? Eu nunca fui aquela criança que cresceu rodeada de livros. Na verdade, eu só peguei o gosto pela leitura quando eu conheci Sherlock Holmes. Na biblioteca da escola, o livro estava naquelas condições precárias e ainda assim me pegou de jeito. Eu achava que histórias de detetive eram super complicadas, mas quando eu comecei a ler, eu fiquei fascinada. Sherlock era inteligente, observador e eu adorava tentar resolver os casos antes dele. Na verdade, até hoje eu tento fazer isso. Foi ali que eu percebi que um livro podia ser muito mais do que palavras. Era um jogo, um desafio, uma forma de entrar em outro mundo. Foi a partir daí que eu comecei a buscar outros gêneros. E uma coisa eu aprendi: existe livro para todo tipo de pessoa. Você só precisa encontrar o seu. Além de entreter, a leitura faz a gente entender melhor o mundo. Um exemplo perfeito disso é 1984, do George Orwell. Imagina um governo que vigia tudo o que você faz, controla o que você pode pensar e distorce a verdade até que ninguém mais saiba o que é real. Pois é, 1984 fala exatamente disso. E sabe o que é o mais assustador? Muitas coisas do livro fazem sentido até hoje. É tipo aquela leitura que vai te deixar paranoico, mas no bom sentido. E fica como referência para qualquer assunto que você vai falar. Porque o livro aborda uma ditadura tão intensa, esse monitoramento que a gente tem o tempo inteiro. Pelo Google, pela Alexa, qualquer serviço que tá ali para te servir, ele tá armazenando seus dados. E é bizarro, qualquer assunto que você for inserir, 1984 é uma ótima referência. É um livro atemporal que foi escrito há muito tempo atrás, onde o autor imaginava que a década de 80 ia ser o que a gente vive hoje em 2025. E daí pra frente, só pra trás. Aliás, eu adoro o plot do livro, que uma das coisas que são proibidas são relacionamentos. E por incrível que pareça, o livro tem um romance, não é a base dele, não é o forte dele, mas é um momento de uma revolução. Enfim, vale muito a pena essa leitura. Agora, se você acha que não gosta de ler, talvez você só não tenha encontrado o tipo certo de livro para você. Então, bora falar de algumas opções incríveis. Para quem ama suspense e mistério, olha, tenho aqui algumas indicações bem bacanas. Então, se você curte histórias cheias de tensão e finais chocantes, Rafael Montes é a escolha perfeita para você. Vou fazer duas indicações que eu sou suspeita para falar que são as minhas favoritas. Suicidas é um grupo de jovens que decide jogar roleta russa em um porão. Mas o que parecia ser só um jogo acaba revelando segredos perturbadores.
O livro é contado por meio de gravações e diários, então você vai montando a história como um quebra-cabeça. Esse é o meu livro favorito da vida, porque ele tem um plot twist tão gigantesco que quando eu reli o livro, eu falei, gente, tava na minha cara o tempo inteiro e eu não percebi qual é o rolê dessa história toda. Mas enfim, vale muito a pena a leitura. Tem essa coisa de ser gravado, de ter as anotações, então você tá ali acompanhando o que aconteceu de fato e o que a polícia, porque que acontece na história. Ela começa com uma investigadora reunindo a mãe desses jovens pra falar, olha, a gente recebeu um diário com tudo o que aconteceu na noite da roleta russa e a gente vai conversar sobre isso. Então a gente tem esses dois paralelos. A gente tá vendo ali o que estava acontecendo, o que o protagonista estava escrevendo e tudo ao mesmo tempo. E a gente tem o presente, onde as mães e essa policial estão lendo o que a gente acabou de ver que aconteceu e não foi bem assim. O livro ele tem um ritmo muito bom, não tem como você falar, ai que saco, não dá tempo. O tempo inteiro, aquela correria, aquele desespero, você vê o que tá acontecendo. Mas pra você que curte essa vibe de mistério, mas também quer dar algumas risadinhas com a mão na consciência, eu tenho mais uma indicação do Rafael Bontes, Jantar Secreto. É um thriller de terror e suspense que acompanha os 4 amigos que se mudam do interior para o Rio de Janeiro. Enfrentando dificuldades financeiras, eles têm a ideia de organizar jantares para a elite carioca, servindo de pratos refinados e exóticos. No entanto, o que começa como uma tentativa desesperada de ganhar dinheiro, logo se transforma em um esquema macabro. O livro ele é narrado pelo Dante, que eu vou considerar o protagonista da história, que é ele que tá contando as coisas pra gente. Mas a história ela começa a ter temas como ganância, ética e até aonde vai a moralidade da pessoa. Enquanto os nossos participantes da história se veem presos em um ciclo de crimes que os levam a uma consequência aterrorizante. Então o livro tem muitas reviravoltas impactantes e fica aquele clima de tensão assim insuportável. Você quer terminar o mais rápido possível. E sim, o plot twist do livro também é de arrepiar o cabelo, tá? E agora indicações para quem curte terror e sobrenatural. Porque agora, se você gosta de histórias que dão medo e te fazem questionar a realidade, pode entrar Stephen King, porque ele é um mestre nisso. Não é à toa que ele carrega o título de mestre do terror, porque o cara sabe escrever história. Minha primeira indicação também foi o primeiro livro que eu li do King, que é Misery. Um escritor, ele sofre um acidente e ele é resgatado pela sua fã número 1. Perfeito, sofreu um acidente, alguém ainda consegue te salvar e a pessoa ainda é sua fã. Só vantagens, né? Se fosse um livro de qualquer outro autor, mas estamos falando do Stephen King. Só que o que acontece? Ela é completamente louca. Eu acho que não tem um outro resumo. E ela decide que ele vai reescrever o livro favorito dela, porque ela não gostou do final do livro. Ou ele vai sofrer algumas consequências. Ele é um livro que se passa em um único cenário, que é no quarto onde ele está. Ela, como eu posso resumir? Ela faz coisas assim ridículas com ele, coisas assim de eu ter que parar o livro, respirar e voltar à leitura, porque ela não quer que ele vá embora enquanto ele não termine o livro. E ele já escreveu o livro, pra ele o final tá bom e tá tudo certo. Ela chega a quebrar as pernas dele, tá? Isso aqui é o mais leve que eu tô contando pra você. Ela chega a quebrar as pernas dele. Então assim, é uma leitura muito angustiante, porque ela se passa em um ambiente só. E aí você fica naquele impasse, meu Deus, ele vai conseguir sair? Ele não vai? O que tá acontecendo? Vale muito a pena, tá? Tem filme também, eu dormi assistindo o filme, então não sei se eu recomendo. Mas o livro, ele é muito bom. Mais uma indicação do King, aqui eu vou mudar um pouquinho. Ainda a gente vai estar nesse suspense, mas eu vou adicionar ficção científica. O indicado da vez é O Instituto. O que acontece? Temos crianças com habilidades especiais, mas elas são sequestradas e levadas para um lugar chamado Instituto, onde passam por experimentos aterrorizantes. É um livro que te faz pensar sobre controle e principalmente até onde o ser humano pode ir por poder.
Uma curiosidade que eu sempre falo sobre os livros do King é que ele é muito bom em escrever crianças, principalmente crianças com poderes, crianças meio perturbadas. E esse livro é maravilhoso, de verdade. Ele tem essa dose de suspense, mas tem muita ficção científica. Eu gostei bastante, porque eu nunca tinha lido ficção científica quando eu li o Instituto. E aí me abriu portas para livros de ficção científica também. É muito legal, a história é muito boa. E vou dar um spoiler, sim, tá tudo certo. Prometo que é a última indicação do King, mas essa que eu já vou defender antes de começar. Por quê? Muita gente acha que ler tem que ser sobre livros gigantescos, com 800 páginas, e não. Contos também são livros. Isso acontece muito com o King. Ele escreve vários contos e reúne em um livro só. E eu amo esse aqui é o meu favorito. Escuridão Total Sem Estrela. Esse é um livro, na verdade, é uma coletânea de contos. E cada história é um soco no estômago. Tem vingança, obsessão e aquele terror psicológico que só o King sabe fazer. Se você acha que crônicas não são leituras envolventes, esse livro pode te fazer mudar de ideia. Na verdade, ele vai te fazer mudar de ideia. São 4 contos assim, super bizarros, que exploram arrogância. Tem coisas bem malignas e tem dia a dia das pessoas também. Para quem curte fantasia e mitologia, vem uma indicação aí. Na verdade, tá sendo a minha favorita. Eu estou finalizando a primeira parte da série, então estou sendo super suspeita para falar. Então agora, se você quer algo mais leve, mais cheio de aventura e dar risadas, sim, você vai rir muito com Percy Jackson. O que eu mais gosto nesses livros é que eles pegam a mitologia grega e trazem para o mundo moderno. Então, de repente, você descobre que os deuses do Olimpo podem estar aí vivendo disfarçados e que talvez você seja um semideus e nem saiba. O livro, ele tem muita aventura. Tem uma leveza, ele é a característica de infanto juvenil, mas ao mesmo tempo ele traz umas lições assim super valiosas. Gente, vale muito a pena Percy Jackson. Eu não sei porque eu demorei tanto pra ler, mas é assim, sensacional. O ritmo de aventura, as risadas, porque o Percy ele é aquele protagonista que ele não é perfeito. Ele erra, ele dá uma volta ali, as pessoas falam, Percy, é pra fazer desse jeito. Ele fala, mas se eu fizer do outro, vai dar no mesmo, aí ele vai lá e faz. É muito bom. Ai, Laila, mas falou de fulano, falou de ciclano e só um autor nacional? Claro que não. Tô trazendo mais uma indicação nacional. Então, por último, mas não menos importante, se você quer ler livros nacionais com histórias cativantes, você precisa conhecer a Carol Kiovato. Eu tenho 2 indicações dela. E, Carol, se um dia você ouvir isso, a gente não aguenta mais esperar Porém Bruxa 2. Vamos lá, resumir então. Por quê? O primeiro livro que eu vou indicar é o Porém Bruxa. Porque é uma história envolvente sobre identidade, autoconhecimento e magia. A escrita da Carol, ela é linda. E a forma como a fantasia se mistura com os temas reais faz tudo ser mais impactante ainda. É um livro sobre magia na realidade, sem esses truques e varinhas mágicas, sabe? Eu vou te contar um pouquinho sobre. Eu gosto de começar o resumo desse livro falando: esqueça tudo o que você aprendeu sobre magia e se prepare para uma aventura extremamente real e mágica. É uma leitura indispensável para quem ama assuntos relacionados à bruxaria. Mas esqueça se acha que é tudo sobre latim, roupas extravagantes e inimigos imortais. A Carol criou uma história tão rica em detalhes especiais que é impossível não se arrepiar. Primeiro, é ambientada em São Paulo, então imagina. Considerada uma fantasia urbana no centro caótico de São Paulo, porque a nossa protagonista, ela é uma detetive e ela investiga ao mesmo tempo o sobrenatural e o que é considerado real ainda. Então a história fica cada vez mais brasileira, contando com a magia da terra, que é acompanhada por indígenas e até orixás. A Isis é a protagonista da história. Ela é uma mulher tão real. Ela cansa, ela se machuca, tem dia que ela não quer levantar da cama. Essa realidade que traz a protagonista é surreal e acaba nos aproximando ainda mais da história. Porque ela tem dor de cabeça, ela tem problema pra dormir, ela é carregada de traumas. Então tudo isso torna ela ainda mais humana e traz a bruxaria pra algo comum. Então assim, é maravilhosa a história. A história tem um plot tão gigantesco que é impossível não te deixar em choque por dias.
O maior inimigo na história é uma pessoa tão comum que torna assim um absurdo você pensar que isso é real, que isso pode estar acontecendo agora. Existe ter uma investigadora paranormal agorinha. Outro livro que eu quero resumir dela pra você é Árvore Inexplicável, porque também se trata de uma fantasia urbana, mas essa ela combina um mistério, aventura, amizade e até um romance, tá? A história acompanha a Diana, uma estudante de história na USP. Desde jovem, testemunha alguns fenômenos peculiares. Aparições de uma névoa colorida próxima a determinadas árvores. Certa noite, ela percebe que não é a única a presenciar esse fenômeno, o que leva a descobrir um ecossistema complexo envolto em conspirações e jogos de interesse. Agora a gente vai falar sobre como criar o hábito da leitura. Então, se você quer começar a ler mais, aqui vão algumas dicas. Comece com algo curto, porém envolvente. Essa é a etapa de você descobrir o que você quer ler, o que funciona para você. Um romance, um suspense, autoajuda. Então comece com algo bem curto e que seja envolvente para você. O que vai linkar com a próxima etapa. Escolha um gênero que te interesse. Por exemplo, eu não me considero a maior fã de romance, então é óbvio que se eu pegar um livro de romance, eu não vou terminar. Nunca. Vai virar um livro abandonado, porque não é algo que me interessa. Deu pra entender mais ou menos? Essa talvez seja a parte mais complicada dessa etapa. Reserve um tempinho no dia. Por quê? A gente sempre tem essa coisa de que o dia é corrido, mas sempre tem aquele tempinho. Seja no transporte até o trabalho, na ida, na volta, antes de dormir, por exemplo. O que eu faço? Eu pego um livro, vamos supor, o livro tem 350 páginas. Um livro de 350 páginas eu gostaria de ler em 15 dias. Então eu vou lá na calculadora, pego 350, divido por 15, que é o número de dias, e dá o quê? Umas 23 páginas por dia. E é isso. Eu tenho o dia todo para eu ler 23 páginas. E assim eu vou administrando. Tem dia que lê menos, tem dia que lê um pouquinho mais, e assim por diante. Experimente audiolivros. Tem muita gente que acha que combina, que fica ali. É quase um podcast, né, se você for pensar. Mas tem toda a questão de entonação, é uma história, é uma opção bacana para você que tem uma rotina bem corrida. E é claro, o mais importante das dicas é você ler e ter o prazer disso, e não uma obrigação. E aí, gostou das indicações? Agora me conta, qual foi o primeiro livro que te marcou? Pode me contar aqui nos comentários, lá no Instagram, vou estar esperando. Ou se você ainda não encontrou o livro que te prendeu, me diz um tema que você gosta. Me conta no Instagram, @FalaSérioLaila. Quem sabe eu não acho uma indicação pra você. E pra fechar, uma pergunta. Se você pudesse viver dentro de um livro por um dia, qual seria? Bom, não é segredo que eu escolheria Percy Jackson. Primeiro que está sendo minha leitura atual e eu adoraria testar minha sorte como semideusa. E você? Espero que você tenha gostado desse episódio. Se quiser continuar esse papo, é só me mandar uma mensagem. E não esquece de seguir o Fala Sério Laila no seu player favorito, para não perder os próximos episódios. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, na Amazon e também no YouTube Music. Obrigada mais uma vez por me acompanhar até aqui. E se você ainda não começou a ler um livro em 2025, quem sabe esse episódio não é o momento certo para você pegar aquele que sempre ficou na sua lista. Eu, por exemplo, estou doida para ler A Espera de um Milagre do Stephen King. Vamos juntos nessa jornada literária? Até o próximo episódio. E fala sério, leia mais!